na política é influenciada pela psicanálise, ela é pelo olhar para a dimensão social e as coisas que a sociedade apresenta e perguntando para essa psicanálise o que ela diz, né? Teoricamente, como é que ela compreende esses fenômenos e como que ela pode intervir nesses fenômenos. Visto lá falar bastante sobre saúde mental, sobre reforma psiquiátrica, e às vezes pensar a psicanálise sendo ferramenta para lidar nesses serviços, ou na própria sociedade, com as questões da fome, com as questões da pobreza, é, da diferença de classe social, na violência contra gênero, na violência de estados ditatoriais contra as pessoas. Me parece que a psicanálise não teria, né, muito o que dizer sobre isso, mas tem muita gente estudando isso e lidando com isso. Vocês querem um exemplo? Uma coisa que não é falada muito, por exemplo, quando a gente estuda psicanálise, parece que existe pouco interesse sobre isso, é o fato de que na própria Europa do século passado existiam as clínicas públicas de psicanálise, né? Pouco se fala disso, né? Que 1918, eu acho, até 1938, 12 clínicas foram organizadas na Europa, atendendo populações pobres, enfim, ajudando na formação da psicanálise para que ela abrangesse vários fenômenos, várias situações, enfim. E ali tinha todo um trabalho de atendimento às pessoas, né? Nesse período. E que também era uma tentativa e uma busca de difusão da psicanálise na Europa, né? Então, tem uma dimensão social da psicanálise aí, de ela querer estar no lugar, levando isso que a psicanálise, de um jeito, vou dizer de um jeito simples, né? Mas, assim, que é o acesso a dimensões inconscientes e o efeito desse inconsciente na vida, seja com maior capacidade de criação da pessoa, seja em lidar com as dificuldades que essa pessoa possa apresentar, os sintomas, enfim. Então, seria esse compromisso de levar a psicanálise e a dimensão inconsciente, que é um dos conceitos fundamentais da psicanálise, pode proporcionar às pessoas. Quando você pergunta no texto o mal-estar da civilização, né, o mal-estar da cultura, também algumas traduções do Freud, né? Não sei se vocês chegaram a pegar esse texto, olhar para ele, enfim, né? Ele é a princípio seria o contrário do que você está falando. Ele vai dizer o quanto a cultura é modo civilizado, vamos dizer assim, da gente viver, diferentemente de épocas anteriores, que vivíamos mais, na época que éramos nômades, fazíamos o que queríamos, nosso corpo, do outro, da árvore, do rio. Então, assim, a cultura, de certo modo, ele vai dizer assim, como que a cultura, ela nos molda, né? Ela nos acondiciona, ela nos aperta. Então, ele vai, nesse texto, O Mal-Estar da Civilização, que ele estava estudando superego, id, ego, enfim, a segunda tópica lá, ele vai dizer como que nessa época, a partir dessa época não, como que com a civilização a gente vai ficando apertado diante dos condicionantes da cultura, né? Quanto isso pode nos trazer problemas, pode trazer dificuldades, enfim. Entendeu agora por que que é o contrário do que você está perguntando, né? E é claro que ele deixa entender, não só nessa obra, como em outras tantas da época e um tanto antes, de que existem mecanismos para a gente poder lidar com essa condição da civilização, né? E é verdade, e um desses mecanismos, eu acho que a psicanálise, a palavra, enfim, prega a ideia de expressão, né? Eu diria que a possibilidade de alguém falar, de alguém expressar, enfim, que é colocado na prática clínica, mas que também é vista e é entendida como a grande função das manifestações culturais, da música, da pintura, da arte, são grandes processos de expressão das pessoas, né? De manifestarem dimensões do seu inconsciente, permitirem que outras pessoas manifestem acesso ao seu consciente, e o seu inconsciente, desculpa. Então, assim, a arte, ela tem essa função, né? Como que a psicanálise influencia? Eu diria que
se mantendo como uma perspectiva teórica, prática e clínica que trabalha prioritariamente por meio da expressão, né? E pregando a ideia de que as pessoas precisam ter esses espaços. E entendendo que nos espaços de expressão da arte a gente expressa dimensões inconscientes, que isso é importante, faz parte do sujeito humano a expressão do seu consciente, do seu inconsciente, a expressão faz parte, a gente pode, eu diria que a gente é humanizado quando temos mecanismos de expressão, né? Né? Que Freud, quando ele vai edificando o que seja a psicanálise, muito antes da interpretação dos sonhos, que é considerado o primeiro livro, né, vamos dizer assim, que Freud instala a psicanálise, ele estudava, acho que era em guias, eram uns bichinhos, ele estudava anatomia e estudava anatomia de pequenos animais, enfim. Então, assim, é importante a gente ver que Freud, ele vem de um circuito, de um espaço científico da época que queria a localização das coisas no corpo humano. Ele era um anatomista, né? E ele queria também a localização cerebral das doenças nervosas, né? E é curioso que quando ele vai se dando conta no que ele via, nos mecanismos do funcionamento histérico, enfim, as conversas dele com Bloy e tudo mais que a gente pode estudar ali nas ricas biografias dele, a gente vê um Freud que vai lá e faz uma discussão com os neurologistas que tinham encontrado em Broca, que é uma parte do cérebro, a localização dos problemas das afasias, e Freud vai e contraria, né, essa localização cerebral. Vocês devem ter estudado isso, né? Eu queria marcar nisso para poder falar um pouco da psicanálise e da ciência para depois chegar no que você perguntou. Nessa época, a gente pode dizer, então, que ele, Freud, se via muito apertado, né? Existia sobre ele uma pressão porque ele não correspondia aos preceitos científicos da época com que ele estava debatendo, né? Ele até tentou fazer uma linguagem dos neurônios, enfim, para ajustar a neurologia que nascia naquela época, mas ele propunha uma outra coisa. Ele não propunha localização cerebral. Então, assim, ele fazia algo que propunha uma teoria, que propunha um método, que foi propondo um método, foi mexendo nesse método, estudando esse método, portanto, em franco diálogo com os enquadros da ciência, mas ele não dizia o que muitos médicos, colegas, diziam sobre os outros fenômenos que estudavam. Sei lá, talvez um médico que estivesse estudando os hepatócitos doentes dentro de um fígado que estava ali localizado. Ele foi compreendendo com os estudos sobre a histeria outras coisas, né? Ele foi compreendendo a sexualidade não passava apenas por órgãos genitais, evidentemente. Então, percebam, ele estava dentro de um espectro da ciência, mas ele não correspondia totalmente a isso que era esperado da ciência, né? Daí vem uma questão para a gente, né? Será que a ciência, quando ela enxerga todos os fenômenos, ela pode ter uma linguagem única? É uma coisa importante para a gente pensar lá no debate que vocês também estão interessados na psicanálise, na ciência, né? Então, se a gente for pensar, o trabalho e o estudo, aí pensando os transtornos, o trabalho junto aos sofrimento psíquico, severo e persistente, os transtornos mentais, se a gente quiser usar uma linguagem mais dentro da psicopatologia, ele não vai também corresponder desse modo, né? Então, isso é um desafio para a gente, né? Não sei se eu respondi, ou você quer recolocar a tua pergunta que eu continuo falando daí. Eu acho que pode continuar, faz sentido, assim, de como ele faz todo esse diálogo com a ciência da época, ele vai ao mesmo tempo propondo uma coisa diferente, que tem um impacto ainda hoje na maneira como a gente enxerga os fenômenos da saúde mental, né? E isso tem impacto direto, por exemplo, com o que Freud fez, que é pensar a compreensão de um sofrimento psíquico de modo singular, né?
ele deslocalizou, não existe essa palavra no dicionário, deslocalizar, mas ele retirou da localização e colocou num corpo, numa história, num sujeito, nos vínculos. No corpo, quando eu digo, aí está a teoria da sexualidade, né? Foi perseguido por ser considerado um pansexual. Então, quando a gente fala e estuda, sei lá, quando a gente estuda Paulo Amarante, fazendo a discussão sobre o problema de a gente considerar transtorno mental versus sofrimento psíquico, significa que a gente teve um dia na nossa história alguém que inventou uma teoria que primeiramente pensou nessa singularidade do sujeito, do corpo do sujeito, da história do sujeito, dos vínculos do sujeito, e mais, a psicanálise foi a primeira ciência que propõe um método clínico. Tudo que a gente faz na psicologia, esse negócio de eu sentar aqui nesse consultório, escutar as pessoas, ou ter sentado já num CAPS e atender as pessoas, esse modelo da fala, né? Do escutar as pessoas, a sua singularidade, enfim, a partir daí, todas as psicoterapias, as clínicas que usam da fala para o seu fazer, se inspiraram nesse modelo, ainda que pensando outra concepção de sujeito ou dos seus próprios fenômenos, né? Então, assim, isso inspira e ainda é patamar para, pelo menos até o presente momento, a gente ainda ter uma saúde mental, que está lá nas legislações, a singularidade do indivíduo. Acho que vale a pena dizer que antes de ontem foi o Dia Nacional da Luta Antimanicomial, né? Que pensa que fazer saúde mental significa é, atender uma singularidade, né? Tanto que numa situação de crise, né, numa crise, de uma pessoa que entra em crise, que faz essa cisão com a realidade, a lide com isso é acessar singularidades desse sujeito prioritariamente, né? Não tem medicamento que dê conta de curar singularidade. Singularidade se acessa, se, se ressignifica, enfim, mas não se veta, né? Então, acho que fica aí um pouco desse debate sobre os efeitos no campo da saúde mental ainda hoje, né? A psicanálise, ela tem aí um momento inicial muito importante que até hoje está, a não ser que a gente tenha políticas, né? Vamos dizer assim, de perseguição dessas pessoas, de aprisionamento dessas pessoas, enfim, que seria um retrocesso total, né? Eu diria que a psicanálise ainda é uma ferramenta importante para estar nesses espaços. Os grupos é a necessidade não, é assim, uma prática de afirmação disso tudo que eu tenho falado e que eu falei aqui, né? Da, da psicanálise como uma proposta diferente daquela da localização, da biologia. A psicanálise, ainda que às custas de muitas vezes ser questionada como pseudociência ou não científica, né? Dela afirmar o modelo social, relacional do ser humano, e por mais difícil que seja, é com esses fenômenos que lidamos, né? Seja as relações mais internas, essas colocadas na memória, enfim. Quando você diz assim para mim, me marcou as tuas aulas lá de atenção psicossocial, você está dizendo? Ela me marcou porque ela, minêmico, né? Marcar tem a ver com memória, né? Tá marcado. Te transformou em algo e até hoje faz você se questionar de coisas. Então, você passa a ser outra pessoa, que não é exatamente o que eu dizia lá, mas você passa a operar com questões para você a partir disso, né? É isso que a gente chama de relação, né? Intrínseca, o social intrínseco à psicanálise. Então, assim, eu acho que esta afirmação, ela circula nos meios psicanalíticos, naqueles que estão nas instituições, né? Às vezes, eu penso que a psicanálise é uma instituição, ela está na universidade, ela é ensinada na universidade, ela forma instituições de ensino de psicanálise. Então, a psicanálise é uma instituição, ela tem a ver com o social. E aí, essa tua pergunta me faz pensar uma fala de um filósofo alemão chamado Adorno,
O Adorno, ele foi um filósofo que ele teve muito interesse pelo livro de Freud, um livro chamado Psicologia das Massas e Análise do Eu. Nesse livro, ele usava a psicanálise, ele foi afetado pela psicanálise, afetado não é uma boa palavra, ele foi inspirado na psicanálise e ele foi fazer um estudo sobre os mecanismos de instalação do fascismo, né? Aí no século passado. E aí, quando ele falava sobre a psicanálise, ele dizia assim, eu acho que é importante a gente prestar atenção nisso que ele dizia. Ele dizia assim que a psicanálise ela é muito importante como um método, porque ao ela se prestar a ir na dimensão mais profunda e inconsciente, talvez ela seja das psicologias, e ele usa aí do termo psicologia, porque Freud chamou psicologias muitas vezes dentro da sua obra, seria das psicologias a que mais pode acessar dimensões do sujeito que de fato façam as críticas ao seu modo de viver e também, muitas vezes, ao seu modo de se submeter. E ele estava interessado no fascismo. Mas submeter a muitas outras sugestões que a psicanálise talvez seja, dentre as psicologias, a que mais faz isso, porque o que ele via à época eram outras psicologias que muitas vezes estavam muito mais ligadas a adequar o sujeito, que é uma crítica que o Lacan tem, a psicologia do ego, que usou da psicanálise nos Estados Unidos para fazer um sistema de adequação de sujeitos, acho que eu iria para dizer isso, né, de algum modo, dizendo rapidamente. Ele ia dizer que muitas outras psicologias, elas se colocam mais a adequar os sujeitos, inclusive a constituir uma resolução fatalista, ou seja, de aceitação das pessoas às suas condições.